Bom dia a todos. Como é que está o volume aí, irmão? Ok? Bem, estamos aqui nesse domingo para trazer um estudo, né? Escola Bíblica. Antes de iniciar, quero fazer uma breve introdução. O tema que eu trago hoje, nesta manhã aqui, é um tema muito difícil, que está diretamente ligado a todos nós aqui, todos que estão hoje aqui sentados aqui. E é um tema que não agrada ouvir, porque ele aponta o dedo para a nossa incapacidade e para as nossas maldades. Estudamos pelo último trimestre sobre Isaías, Jeremias, principalmente Jeremias, e eu quero só lembrar ali da última lição, que eu acho que não foi passada aqui na escola bíblica de domingo, porque eu acho que é pertinente nós pelo menos finalizarmos ali para entender, porque estudamos o trimestre inteiro e não concluir, né? Mas escola, quem está fazendo homilética sabe que o que eu vou fazer aqui não pode ser feito, mas eu estou justificando porque eu vou ler apenas um versículo, para a gente pelo menos lembrar tudo que foi estudado e finalizado, e depois eu vou partir para o mesmo tema em outra parte da Bíblia, mas de uma forma individual. Vou ler ali Lamentações de Jeremias, só o versículo 1, só para a gente lembrar que seria o tema da última escola bíblica. E fala assim a palavra: como está sentada solitária aquela cidade antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Então nós estudamos o livro de Jeremias, e para concluir, uma breve frase, tudo que foi lido ali, todas as lições de domingo a domingo que foram passadas aqui. Deus é longânimo, bondoso, mas Ele é santo, santo, santo. E sua justiça não pode ser excluída da personalidade e das características de Deus. A justiça de Deus não tarda e muito menos falha. O que se planta, se colhe. E aqui nós vemos, depois de todas aquelas exortações de Jeremias, todo o tempo que o povo teve coletivamente para se arrepender, para mudar os seus maus caminhos, eles não queriam mais nem ouvir de Deus. Estavam iludidos com outras promessas, com falsos profetas, e achando que Deus é só amor. Deus é amor, mas é justiça e santidade. E o pecado destruiu toda uma nação, e o pecado trouxe tragédias e juízos coletivamente ao que era antigamente, ou antes, populosa, estrondosa, esplêndida, e agora tributária, como lemos ali em Lamentações, o primeiro versículo. Então, se todos aqui que prestaram atenção nas últimas lições e viram ali que Deus estava alertando o que ia acontecer, o que ia acontecer, o que ia acontecer, aconteceu. E os juízos vieram, e a justiça de Deus se fez. E o pecado arruinou, trouxe uma consequência gravíssima para todo aquele povo naquele momento. Pensando neste pecado de forma coletiva, eu trouxe um estudo hoje, e eu quero falar de pecado, mas de uma forma mais individual. E para todos aqueles que já fizeram hermenêutica, fizeram homilética, não se assustem com a maçã, já vamos falar dela ali. Não ia trazer um símbolo desse com um significado tão diferente numa escola bíblica, mas também é importante sabermos separar as coisas de fora das coisas de Deus e as coisas da Bíblia. E de antemão também eu quero me colocar nesse estudo. Passei a semana inteira, eu não sei como foi a semana dos irmãos, mas a minha semana foi bem difícil. E essa palavra
ao qual eu estudei a semana inteira, mexeu comigo. E eu falo para vocês, fiquei com raiva de mim. Então, se por acaso o que nós estudarmos hoje, alguém, poxa, o Carlos falou para mim, eu estou diretamente, inteiramente ligado com todos os irmãos aqui nesta palavra. E o dedo também está apontado para mim. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. E eu quero já deixar claro que o tema é pecado. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. E primeiramente, capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu quero pensar no pecado desde o início. As características, as artimanhas e como ele entra na vida do homem ou da humanidade. E no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 8 e 9, assim diz a palavra do Senhor. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mais para frente, no versículo 16, a ordenança do Senhor. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, versículo 16, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus faz o homem, faz um jardim, de uma forma bem resumida e bem prática, dá uma ordem para que o homem obedeça. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ainda fala a consequência se essa ordem fosse desobedecida. Certamente morrerás. Vocês viram ali a maçã ali com mãos ali, o tema é pecado e ele é de forma individual. E eu afirmo para vocês aqui, eu não sei a totalidade e eu me incluo nisso, temos brincado com o pecado muito, em vários dias ou às vezes em todos os dias de nossa vida. A maçã, ela não representa o pecado e aqui vai essa lição para quem não sabe. Nós acabamos de ler o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não encontra a palavra maçã. Eu gosto de maçã, como muito, tomo suco de maçã e não fico mais, não tenho, a minha sabedoria não aumenta, o meu conhecimento não aumenta por ela. Mas é um símbolo que o mundo traz, pensando naquela maçã vermelhinha e como ela é desejável e agradável de ter, ou de comer, ou remete à lembrança ou à intenção de morder aquele fruto vermelho. Mas não é a maçã o fruto da árvore do conhecimento. Até porque, imagina, se fosse, todos nós estaríamos comendo até hoje. Ali não tem sentido. Eu trouxe essa imagem ali para entender, trazer essa ideia de brincar com o pecado, ou de desejar o pecado, ou de ficar manipulando o pecado. Então aqui nós vemos em Gênesis, Deus faz o homem, o jardim, planta as árvores e dá apenas uma ordem. E aqui começa todo o nosso problema que se estende até hoje. Capítulo 3 de Gênesis. Assim diz a palavra do Senhor, versículos 1 em diante. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A serpente, representada aqui, Satanás, astuto, e entrando na mente da mulher que tinha sido feita de Adão, para que ele não ficasse só.
Vejam bem, como o pecado é uma arma de Satanás. O que ele utiliza aqui com a mulher? Colocar dúvida. A primeira coisa, colocar dúvida se a ordem que Deus deu realmente era uma ordem correta. E fala, certamente não morrereis. Aqui já cai a primeira dúvida na cabeça da mulher, de Eva. Será mesmo que eu morrerei se eu comer? E que a gente vê um pouco da nossa natureza, a natureza humana. A tendência à desobediência, pecado. Não obedecer, rebeldia, pecado. Continuando, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Uau! Sereis como Deus. O homem, o ser humano, querendo se colocar no mesmo patamar de Deus, aguçado, vaidade, pecado. Sabendo o bem e o mal. Imagine o homem sabendo de tudo, tendo esse grande poder. Pensem, entrem na mente da mulher, de Eva ali, o que ela não teve, como foi oferecido isso, e como ela deve ter pensado, uau, serei como ele. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ele também ao seu marido, e ele comeu com ela. E aqui nós temos Adão entrando agora também nessa história. Nós vemos aqui árvore desejável, os olhos, eu desejo, eu quero. E aqui eu não estou falando de ambição, eu estou falando de ganância, pecado. Eu quero. E entra Adão na história. E vejam só, Deus deu essa ordem para Adão. E ele não, em nenhum momento, ele rebate. Nós vemos aqui na Bíblia falando, ele tomando para si essa decisão, essa responsabilidade. Ele apenas comeu com ela. Negligência, desobediência, rebelião, pecado. E assim entra o pecado na vida do homem. E eu falei para vocês que Deus é amor, mas é justiça e santidade. Esse pecado, ele mancha a santidade do Senhor. E não pode, ele não tem, ele não caminha com o pecado. E tem que ter justiça. E tudo que o pecado traz na vida de nós é consequências. E nós vemos aqui, no decorrer deste capítulo, o Senhor chamando a Adão e perguntando para ele, onde estás? Prestem atenção no versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Essa pergunta aqui é uma pergunta retórica. O que significa? Deus sabia onde Adão estava. Esse onde estás, você não entende ali a primeira pergunta, você pensa que Deus está perguntando onde que ele está escondido. Mas não. A pergunta que Deus está fazendo para Adão aqui é, em qual estado você se encontra, Adão? O que você fez? Onde você está agora? Olha aí onde você está. É uma pergunta retórica. Deus sabia a resposta. E Adão responde. No versículo 10. Prestem atenção no que o pecado fez com Adão e na condição que ele tinha onde ele foi parar. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Prestem bem atenção. Adão teve a consciência do que ele fez. Consciência ele teve. Tanto que ele se envergonha do que ele fez. Ele não pensou ali atrás, foi negligente, irresponsável, rebelião, desobediente, mas aqui ele entende, quando se abre os olhos, a condição em que ele estava. E temi. Ele temeu o quê? Ele temeu o castigo, porque sabia que descumpriu ali uma ordem de Deus. E porque estava nu.
Esse nu aqui é completamente despido. O pecado despiu, ele mostrou toda a incapacidade de Adão, toda a fraqueza de Adão ali. E o que ele faz? Escondi-me. Tenta fugir da consequência do pecado. Tenta se esconder de Deus. Em nenhum momento nós vemos Adão aqui em uma atitude de arrependimento. Você não vê arrependimento aqui. Você não vê qual seria ali a reação correta. Dobrar os joelhos, se entregar e falar: Senhor, que lixo, que mulambo, eu sou nada. E olha o que eu fiz, me perdoe. Eu não sei vocês, irmãos. Eu não tenho muita dificuldade para pedir perdão por um irmão, não. Eu, particularmente, Carlos, não tenho dificuldade para pedir perdão para o Luiz, para o Leal, para o Adelson, ou para qualquer pessoa, tanto mulher quanto homem. Eu tenho uma facilidade tremenda para pedir perdão para quem estiver do meu lado. Quem me conhece sabe disso. Mas, irmãos, eu sou muito picareta. Eu, Carlos Blanco, fazendo análise da minha vida nessa semana, prestando atenção nessa mensagem, nessa palavra, fazendo uma análise. Sabe o que eu descobri, irmãos? Olhando para o pecado, o que ele tem feito, como ele tem me enganado, eu descobri que eu estava nu. E eu mesmo apontei o dedo para mim. E eu mesmo cheguei numa encruzilhada de achar: espera aqui, será que eu não estou como Adão tentando me esconder das minhas iniquidades? E eu, Carlos Blanco, para pedir perdão para Deus, senti dificuldade. Porque, como Adão, me senti envergonhado, me senti despido, nu, mas não soube responder se eu estava me escondendo ou realmente me encarando e dobrando os joelhos e pedindo perdão a Deus. Durante a semana, graças ao Espírito Santo, graças à leitura e ao estudo, estou tranquilo, sei que o que era para ter feito, só que essa palavra mexeu demais comigo, irmãos. Às vezes não temos consciência, nos achamos de alguma coisa, mas temos brincado com o pecado. E o pecado tem entrado em nossa vida. E o pecado tem feito coisas horríveis que às vezes não percebemos. Ou porque não queremos, ou porque nos escondemos e achamos que estamos vestidos. Quando diante de Deus estamos nu, porque Ele conhece todas as nossas iniquidades. Só que Deus é amor também. A santidade é machado, a justiça vem, mas Deus é amor. E no versículo 15, nós temos ali o primeiro evangelho, por se assim dizer, proto-evangelho, né? E que se fala assim no versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Senhor Jesus Cristo sendo anunciado como a salvação de todo esse pecado que tinha entrado. E é nele, nos dias de hoje, que cada um que tem aqui, quando tem essa consciência do que o pecado tem feito em nossas vidas, tem que dobrar. É a Ele que temos que pedir perdão, porque Ele sim é poderoso, tem poder, tem bondade para nos perdoar e nos restituir e nos recuperar. Mas entendam, pensem neste homem, Adão. Ele conversava com Deus. Ele tinha intimidade de andar com Deus. Estava presente, tinha uma intimidade pessoal. E o pecado entrou na vida e trouxe muita desgraça na vida dele. E ali ele se mostrou covarde, querendo colocar a culpa até na mulher, sendo que ele foi negligente. E aqui nós vemos um monte de pecado, que quando a gente lê isso aqui, a gente pensa que está a parte disso aqui. A gente pensa que isso aqui foi só lá que aconteceu. E nos dias de hoje estamos livres de todos esses pecados que estão aqui. Você lê isso aqui e não consegue trazer isso para a sua vida.
Porque você acha, não, mas se eu tivesse no lugar do Adão, eu teria feito diferente. Eu teria repreendido a minha mulher. Será que em todas as casas os homens têm repreendido sua mulher quando ela faz alguma coisa realmente que você tem essa consciência de errado? Ou temos sido negligentes como sacerdotes? E na sua casa, você não tem coragem de se colocar não como opressor, mas como sacerdote, como líder de sua casa, homens, tomado a posição que Deus quer para você e deixado a sua casa ao modo avião, que é o que tem no celular hoje, sem ligação, o barco tocando. Pensem nisso. Irmãos, quero trazer agora um segundo personagem que vai nos ajudar a pensar no pecado de uma forma individual. E se nesse Adão nós podemos pensar no homem em geral, tanto aquele que aceitou a Cristo, como aquele que não aceitou a Cristo, porque também está nu aquele que não conhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, eu quero trazer um outro homem que esse vai representar você, que está sentado hoje aqui, que em algum momento da sua vida reconheceu a sua natureza pecadora, que reconheceu que Cristo morreu e pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que você pudesse estar justificado, e está sentado hoje aqui, e está achando que o pecado não jaz à sua porta, está tomando decisões sem consultar a Deus, e está achando que você está vestido. Abram, por gentileza, suas Bíblias, mas aí não precisa porque o irmão vai colocar no livro de Juízes. E vamos ver um outro personagem agora. E esse fala um pouco mais conosco. Juízes capítulo 13. E assim diz a palavra do Senhor, eu vou transcorrer aqui. Nós conhecemos aqui, eu trouxe esse personagem porque ele é de muita facilidade, até para quem nunca lê a Bíblia, mas já ouviu historinhas ou desenhos, e aqui nós vamos falar do outro Ão. Se nós falamos do Adão, agora vamos falar de Sansão. E assim diz a palavra do Senhor, no capítulo 13 do livro de Juízes: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Livro de Juízes, o povo fazia o que era ruim, vinha a opressão, vinha a consequência do pecado de forma coletiva, assim como no livro de Jeremias, mas Deus de tempos em tempos levantava um homem para que, na sua benevolência do Senhor, no seu intuito, no seu propósito, se livrasse a mão ou se restituísse o povo ali. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. E agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Deus vai levantar aqui, avisa e fala que aquela mulher que era estéril teria um filho. E ele seria, prestem bem atenção, nazireu de Deus desde o ventre. Para quem quer entender o que é o voto de Nazireu, não vamos entrar porque não tem tempo, mas anota aí quem gosta de ler a Bíblia e lê capítulo 6 de Números. Capítulo 6 de Números vai falar o que era esse voto de Nazireu. Mas para entender, Nazireu de Deus seria separado para o serviço de Deus, consagrado para Deus. Mas esse voto, ele era auto-voto. Eu decidiria entregar a minha vida ao Senhor e vou fazer esse voto de Deus e vou me consagrar para esse serviço. Vejam bem, Deus levanta um homem escolhido por Ele, desde o ventre, para servir a Ele.
E esse era o homem que ia livrar ali o intuito do Senhor, o propósito do Senhor, livrar ali o povo de Israel que estava 40 anos na mão do filisteu. Um dos maiores tempos que o povo de Israel fica subjugado na história da Bíblia. E nós vemos ali toda essa sequência dessa história, mas no versículo 24 a gente vê a conclusão disso falando: depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. No mesmo capítulo, no versículo 24, Sansão, significado pequeno sol. Então aqui nós vemos que nasce Sansão e ele é abençoado por Deus. E o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, no versículo 25, começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então nós vemos aqui o nascimento de Sansão, escolhido por Deus para ser separado e consagrado. Vejam que honra é dado para este homem, consagrado, escolhido por Deus. E aqui nós vemos a partir do versículo 14, e aqui há uma grande confusão nos dias de hoje, porque as pessoas leem isso aqui e não conseguem entender como alguém separado por Deus, consagrado por Deus, anda tão errado e mesmo assim Deus o ajuda em várias coisas. Lembrem-se, lá no versículo 5 desse mesmo capítulo, Deus tem um propósito, que é livrar o seu povo da mão dos filisteus. Esse é o propósito de Deus. Sansão é outra coisa. É um instrumento nas mãos de Deus e Deus pode usar o que Ele quiser para os seus propósitos, da forma que Ele quer. Mas vejam as características desse homem que tinha tudo para ser um dos grandes nomes da Bíblia. Versículo 14. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a-me por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque esta agrada aos meus olhos. Lembra o tema da escola de hoje? Pecado. Irmãos, prestem muita atenção em pronomes. Prestem muita atenção de como vocês falam. Quando nós falamos eu, ele, aponta-se o dedo ou para uma pessoa ou para você, muito cuidado. Aqui nós vemos eu quero, me agrada. Vejam bem, Sansão sabia, tinha conhecimento de que era separado, consagrado. E veja, não se importa. Ele olha, se agrada com uma mulher, e eu quero ela, eu desejo ela. Pecado, pecado do desejo, pecado do incontrolável, dos apetites sexuais. Todos que estão aqui estão livres desse pecado? Estou falando para mulheres também. Todos aqui estão cobertos, vestidos deste pecado? Quando faz a sua análise? Mas pecado, entrando, já mostrando como seria este homem que tinha tudo para ser um dos grandes nomes da Bíblia. E ele continua: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Deus não passa a mão na cabeça de Sansão pelo que ele estava fazendo, mas lembra-se, Deus tinha um propósito contra os filisteus para se livrar. E Deus anda assim às vezes na nossa vida, gente. Nós cometemos coisas ruins, pecados, deixamos entrar o pecado na nossa vida e parece que tudo vai bem. Inclusive temos até vitórias
e pensamos, pera aqui, mas de repente não está tão errado assim não, porque eu estou me indo bem, mas não conhecemos o propósito de Deus. Você não conhece o que Deus quer na sua vida, ou na minha vida, ou na vida de qualquer um aqui. E necessariamente o que você tem feito, mesmo estando desagradando a Deus, por um pouco de tempo, pode estar dando certo. Porque Deus tem um outro propósito lá na frente que você não tem sabedoria, muito menos conhecimento para entender. Mas lembra do livro de Jeremias? Que eu falei lá no início, que eu falei da homilética que não tinha propósito, mas eu tinha justificativa para falar aquilo? O castigo de Deus não tarda e a justiça de Deus não falha. Pode ter certeza, irmão. O pecado que jaz à sua porta, seja qual ele for, em algum momento, ele vai parar de apontar para você e vai te cobrar o preço da sua iniquidade. Continuando aqui, nós vamos ali ver mais pecados na vida de Sansão. E aqui vai bem rápido o tempo, e eu não quero me estender, senão eu não consigo concluir, mas nós sabemos toda a história de Sansão, por isso que eu escolhi Sansão, para não perder-se muito tempo e para todo mundo aqui entender ali. Ele faz outros pecados de desobediência, sendo um voto de Nazireu, ele não podia tocar em coisas imundas, e nós sabemos que ele mata o leão, ele depois pega mel do leão, volta lá para ver o que ele tinha matado, e coloca a mão, e toca a mão nisso, entrega para os seus pais mel, volta para pegar essa mulher que ele queria, ela não é dada no primeiro tempo, ele se revolta, queima a lavoura dos filisteus. Eu estou contando assim as histórias, porque eu não quero me aprofundar nisso. O que nos interessa é o pecado, mas eu estou contando para entender todo esse contexto. Um homem que tinha tudo para ser um grande homem de Deus, desobediente, negligente. Isso não tem nada a ver com você que está aqui, porque os pecados de hoje têm outros nomes, mas o sentido é o mesmo desses tempos. Troque aí a negligência por preguiça, dias de hoje. Troque tudo isso, estou falando para cristão agora, por não querer encarar as coisas como elas são. Irmãos, nós temos muitos pecados que jazem à nossa porta. Eu não sei o teu, eu sei o meu, porque eu avaliei eles. Mas eu quero até parar por aqui, porque eu acho que já mais do que necessário para entender o que nós estamos passando. Mas de uma forma prática, falando aos irmãos agora, como tem sido a sua vida durante a semana, durante os dias? Não estou falando aqui na igreja. Não, minto. Vou falar aqui na igreja também. Como você tem se apresentado na ceia do Senhor? Seu coração está limpo para se apresentar na ceia do Senhor? Eu não gosto do leal, mas eu venho na ceia do Senhor. Eu não gosto do Neilo, mas eu não gosto dele no meu coração, mas eu venho na ceia do Senhor. Eu tenho bronca com a Ingrid, mas eu venho na ceia do Senhor, porque eu quero me esconder do meu pecado. Eu não me acerto com o irmão, mas eu quero me esconder do pecado. Eu quero estar coberto, sendo que eu estou nu perante aquele que conhece todas as minhas iniquidades. Eu venho na igreja com boas roupas, pareço um excelente cristão. Mas lá no meu trabalho eu falo palavrão. Eu me misturo, assim como Sansão com a filha dos filisteus. Eu me misturo e sou domingo, quarta e sábado igreja. Uau, que sensacional. Mas fora daqui, eu sou o povão, eu sou aquele cara legal. Irmãos, cristãos, assim que ajoelhamos e aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, de certa forma, nos separamos para ser consagrados ao Senhor, a louvar ao Senhor, a servir ao Senhor.
Nós também fazemos um voto quando nos batizamos. Não é de graça, nunca foi. O não pagar o preço pela nossa salvação, que foi pago pelo Senhor Jesus Cristo, nunca foi de graça, muito pelo contrário, foi um alto preço. E nós temos brincado com o pecado. Não queremos observar, não queremos olhar. E eu vou colocar outros pecados aí, se você achou que sexualmente não é, se você não tem bronca com nenhum irmão. Como anda a sua língua? Como anda, não estou falando o que passa na sua cabeça, mas como anda o seu coração? Porque Deus, eu não sei, mas Deus, você pode se esconder na gruta mais profunda que for, Deus conhece as suas iniquidades, Deus conhece os seus pecados, Deus sabe o que você pensa, o que você está fazendo. E lembre-se, a justiça de Deus não tarda e muito menos falha. Deus é amor. Morreu por você na cruz, mas é justiça e santidade. A santidade de Deus não anda com o pecado, e a justiça cobra o preço disso, e ela virá para você, por mais que esteja tudo dando certo agora na sua vida, porque Deus tem um propósito que talvez, ou com certeza você não conhece. O alerta que eu deixo aos irmãos, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e falam que servem Ele, façam a sua análise do que o pecado tem feito na sua vida. Não se atente, não se agarre ao que você tem passado agora, as circunstâncias. Porque lá na frente, o teu templo, Jerusalém, mas o teu templo, a sua vida, pode estar como no livro de Jeremias, destruído, queimado. Outrora, o que parecia muito bom, arbitrário, fechado, pagando dividendos. E aquele que não aceitou, que não conhece o Senhor Jesus Cristo como Salvador, o fato de estar aqui hoje é diferente do povo lá que não queria saber de Deus. Se você veio hoje aqui para ouvir a palavra de Deus, alguma coisa tem no seu coração. E você está ouvindo a palavra de Deus. Mas eu também tenho que falar, você também como nós, em algum momento, já estivemos nu, você está nu. E o pecado também jaz à sua porta. E a sua vida pode estar bem financeiramente, de trabalho, não sei, ou você pode estar com problemas. Mas a realidade é que o pecado jaz à sua porta também. E você, da mesma forma, tem que tomar cuidado. Porque o caminho de destruição é o inferno. E isto não é brincadeira. Em algum momento, toda a alegria, tudo que você pode estar passando de bom vai acabar. Mas a consequência, lembre, a justiça de Deus, a santidade de Deus não tarda e não falha. E o pecado que você anda brincando também, e você anda desejando, vai te levar à destruição. É sério isso. Semana inteira eu fiquei estudando sobre isso e é muito sério. O pecado é ferramenta de Satanás, e Satanás só quer uma coisa na sua vida: destruí-la. Porque Deus ama você, porque Deus é amor. Mas não esqueçam, irmãos, é justiça e santidade também. E aí? Como está a sua vida? O que você pensa disso olhando para você? E o que você pensa sabendo que Jesus Cristo morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo nosso pecado. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e que nós possamos pensar seriamente, sem brincadeira, parem de brincar e levem a sério, porque as consequências são terríveis. Amém?